Japão. Terra de rituais ancestrais, terra de cidades de neon, terra de montanhas, névoa e uma serenidade silenciosa. Uma leve bruma flutua acima de santuários eternos. Um tori vermelho se ergue sobre águas calmas. As flores de cerejeira caem como neve suave, enquanto os trens-bala cortam vales envoltos em verde esmeralda. Bem-vindo ao Japão, um arquipélago onde tradição e inovação caminham lado a lado. Conhecido como a Terra do Sol Nascente, este é um lugar onde o tempo parece se dobrar, onde templos com séculos de história ficam ao lado de torres de vidro, onde florestas de bambu sussurram histórias mais antigas que a memória e onde vulcões moldam tanto a paisagem quanto o espírito. O Japão se estende pelo Círculo de Fogo do Pacífico, uma cadeia de ilhas forjada pela força da natureza. Da nevada Hokkaido à subtropical Okinawa, é um mundo de contrastes comprimido numa estreita faixa de terra. Aqui, florestas de cedro dão lugar a lagos e fontes termais, enquanto antigas rotas de peregrinação cruzam montanhas tocadas pelas nuvens. Vilas de pescadores se agarram a costas rochosas, enquanto megacidades se erguem sobre terras recuperadas diante do mar. Em santuários ocultos, cervos se vagam livremente e macacos se aquecem em águas termais naturais, guardiões de uma natureza que ainda respira pureza. Este país vive no ritmo de 4 estações bem definidas. A primavera cobre as cidades de flores. O verão vibra com festivais e noites iluminadas por lanternas. O outono arde em tons vermelhos e dourados. E o inverno envolve templos e jardins em neve silenciosa. A mudança das estações aqui não é apenas um espetáculo visual. Ela molda a comida, as festividades e até a maneira como as pessoas viajam. Nesse grande palco natural, o Japão se apresenta como um mundo próprio, uma fusão de artesanato ancestral, domínio moderno e paisagens moldadas tanto pela serenidade quanto pelo fogo. Um lugar onde a culinária se transforma em arte, onde cada tigela de ramen e cada xícara de chá carregam séculos de cultura e onde a tradição não é memória, é um pulso vivo. Mas agora, vamos descobrir os lugares mais incríveis que esta nação tem a oferecer e se você gostar da jornada, não esqueça de se inscrever no canal. Na parte leste de Honshu se estende Tóquio, uma das cidades mais dinâmicas do planeta, uma metrópole, onde santuários antigos ficam a poucos passos de distritos futuristas de vidro e neon. Espalhada por vários centros urbanos em vez de um único centro, Tóquio parece muitas cidades entrelaçadas em uma só. Muitas viagens começam em Asakusa, onde o Sensoji, o templo budista mais antigo da cidade, recebe peregrinos há quase 1.400 anos. O portão Kaminarimon, com sua enorme lanterna vermelha,
marca a entrada de um distrito onde a tradição ainda prospera sob a sombra de arranha-céus modernos. As ruas comerciais ao redor do templo vendem doces, amuletos e lembranças que acompanham visitantes há gerações. Trens, ônibus e pedestres convergem aqui numa coreografia que se repete a cada poucos minutos. Em contraste, o Santuário Meiji oferece um refúgio de silêncio. Dedicado ao imperador Meiji e à imperatriz Shoken, ele é cercado por uma vasta floresta plantada pelo homem, um oásis moldado por ritual e reverência. Caminhos de cascalho absorvem o barulho da cidade e visitantes lavam as mãos em fontes de purificação antes de se aproximarem do salão principal. O skyline de Tóquio é dominado pela Skytree, uma torre de transmissão de 634 metros que oferece vistas que se estendem do labirinto urbano até a silhueta distante do Monte Fuji. Visto do alto, Tóquio parece um mosaico infinito de luzes, pontes e bairros, cada um com sua própria identidade e história. À noite, esse panorama se transforma em um mar de luzes, revelando o quanto a cidade se espalha em todas as direções. Seus mercados, como a área externa de Tsukiji e Ameya Yokosho, contam histórias da vida cotidiana por meio de aromas e sabores, enquanto trens de alta velocidade partindo da estação de Tóquio conectam essa imensa metrópole a todos os cantos do país. Máquinas de venda automática em quase todas as esquinas, lojinhas de conveniência, abertas 24 horas e trens pontuais mostram como a eficiência está profundamente integrada ao dia a dia. Nesse equilíbrio entre tradição e inovação, Tóquio se apresenta como o coração pulsante do Japão, uma cidade que preserva o passado enquanto constrói o futuro dia após dia. A sudoeste de Tóquio, ergue-se o Monte Fuji, um vulcão perfeitamente simétrico, cuja crista nevada inspirou peregrinos e artistas por séculos. Com 3.776 metros, é o pico mais alto do Japão e uma montanha sagrada profundamente enraizada na cultura e espiritualidade do país. Poemas, gravuras e incontáveis fotografias transformaram essa montanha em um símbolo reconhecido mundialmente. Ao redor dos 5 lagos de Fuji, águas tranquilas refletem o icônico cone como um espelho natural. O Lago Kawaguchi oferece algumas das vistas mais claras, especialmente ao amanhecer, quando a névoa se levanta das colinas. Pequenas pousadas ryokan, trilhas à beira do lago e mirantes fazem dessa região uma das bases mais populares para explorar Fuji. Em uma colina próxima está a Pagoda Shureito, emoldurando um dos panoramas mais famosos do país, uma pagoda vermelha, cerejeiras floridas e o Monte Fuji ao fundo. Em uma colina próxima está a Pagoda Shureito, emoldurando um dos panoramas mais famosos do país, uma pagoda vermelha
cerejeiras floridas e o Monte Fuji ao fundo. No outono, a mesma vista se transforma num tapete de folhas vermelhas e laranjas, provando que essa paisagem é bela em qualquer estação. A região carrega as marcas das forças vulcânicas, túneis de lava, florestas densas e a mata de Aokigahara recordam erupções de séculos atrás, criando um ambiente onde raízes, rochas e luz filtrada compõem uma paisagem ao mesmo tempo serena e poderosa. Painéis informativos e visitas guiadas ajudam visitantes a entender a geologia que moldou essa área. No verão, montanhistas seguem a trilha Yoshida rumo ao topo, repetindo uma jornada antes vista como purificação. Lá em cima, o nascer do sol, conhecido como Goraiko, desdobra-se em faixas douradas e vermelhas no horizonte. Abrigos ao longo do caminho oferecem breves descansos numa subida exigente acima das nuvens. Enquanto isso, cidades próximas e resorts de águas termais oferecem vistas do Fuji, emolduradas por vapor e madeira de cedro, e pequenos museus explicam por que esse vulcão, adormecido desde 1707, permanece tão venerado. Para muitos viajantes, um único vislumbre claro do Fuji se torna o ponto alto de toda a viagem. Antiga capital imperial por mais de 1000 anos, Kyoto continua sendo o coração cultural do país, uma cidade de casas de chá, de madeira, jardins tranquilos e templos ancestrais. Mais de 1000 locais religiosos estão espalhados por seus vales, cada um adicionando uma peça à história do Japão. Em Higashiyama, ruas estreitas de pedra serpenteiam entre casas machia e lojas de artesãos que vendem cerâmica, doces e caligrafia. No final do caminho ergue-se Kiyomizudera, um templo do século VIII, cuja varanda de madeira se projeta sobre um vale de bordos e cerejeiras, oferecendo vistas amplas da cidade. A varanda, construída sem um único prego na estrutura principal, é um dos pontos mais fotografados de Kyoto. Ao norte, o Kinkakuji, o pavilhão dourado, reflete nas águas imóveis de seu lago, encarnando a harmonia entre a arquitetura zen e a natureza. Cada andar do pavilhão segue um estilo diferente, mostrando como a estética evoluiu ao longo dos períodos históricos. Kyoto também abriga o Fushimi Inari Taisha, famoso por milhares de torii vermelhos que sobem o Monte Inari em um túnel interminável de cor e sombra. Por mais de 1 milênio, peregrinos seguiram esse caminho em honra à divindade do arroz e da prosperidade. Hoje, visitantes passam por pequenos santuários e estátuas de raposas, cada um representando um desejo, uma oração ou uma oferenda. Em Dion, casas de chá tradicionais se escondem atrás de fachadas de madeira e Jeiko e Maiko,
continuam praticando artes refinadas como dança, música e cerimônia do chá, preservando costumes que moldaram a identidade da cidade. Placas pedindo silêncio e proibindo fotos em certas áreas lembram que essas tradições ainda fazem parte do cotidiano. Jardins como o de Ryuan-ji convidam à contemplação, onde cascalho cuidadosamente disposto e rochas expressam o ideal zen de simplicidade e equilíbrio. Ao mesmo tempo, a estação de Kyoto, uma ousada estrutura de aço e vidro, simboliza como a cidade abraça a modernidade sem deixar de ser um arquivo vivo da cultura japonesa. Localizada na região de Kansai, Osaka é o animado centro comercial do Japão, uma cidade conhecida por seu caráter extrovertido, suas ruas vibrantes e seu amor profundo pela gastronomia. Os moradores costumam descrevê-la como mais descontraída e direta que Tóquio, com um senso de humor que aparece até nos anúncios de rua. A visita geralmente começa no Castelo de Osaka, construído no final do século XVI por Toyotomi Hideyoshi. Suas enormes muralhas de pedra e torre branca se erguem sobre um parque repleto de cerejeiras e fossos, recordando uma era de unificação e ambição. Dos andares superiores, é possível ver como a cidade moderna se espalhou muito além das antigas linhas defensivas. Em Namba e Dotonbori, letreiros de neon se refletem nos canais e o famoso Running Man da Glico saúda visitantes há décadas. Aqui, restaurantes servem os pratos icônicos da cidade: takoyaki, bolinhas de massa com polvo, e okonomiyaki, uma panqueca salgada que se tornou símbolo da culinária local. Vendedores preparam comida diante dos clientes, transformando cada pedido em uma pequena apresentação. O passado mercantil de Osaka vive em Kuromon e Shiba, a cozinha de Osaka, onde frutos do mar frescos, frutas sazonais, wagyu e doces mostram como a comida molda a identidade da cidade. Chefes de restaurantes próximos chegam cedo para escolher ingredientes para o menu do dia. Ao norte, arranha-céus de Umeda e o observatório aberto do Umeda Sky Building revelam como a metrópole se estende em todas as direções, costurada por linhas de trem e pontes. Trilhos, vias elevadas e passagens de pedestres se cruzam em vários níveis pela cidade. Apesar do perfil moderno, Osaka preserva raízes espirituais. Shitenoji, fundado no século VI, é um dos templos budistas mais antigos do país, com salões e jardins reconstruídos muitas vezes ao longo dos séculos. Sua planta simples contrasta fortemente com os arranha-céus ao redor. À beira da baía, Temple-san Harbor Village e o Aquário Kaiyukan destacam a ligação da cidade com o Pacífico, recriando ecossistemas marinhos em um dos maiores aquários do mundo. De tanques de águas vivas ao gigantesco tanque do tubarão-baleia, as exposições enfatizam tanto a beleza quanto a conservação. Nessa fusão de tradição, comércio e inovação, Osaka se apresenta como uma cidade movida por criatividade e apetite,
um lugar onde o pulso moderno do Japão encontra séculos de história. Ao sul de Kyoto fica Nara, a primeira capital permanente do Japão e um lugar onde as bases da cultura e religião japonesas ainda são visivelmente preservadas. Durante um breve período no século VIII, decisões tomadas aqui ajudaram a definir o estado emergente. O Parque de Nara forma o coração verde da cidade, a lar de mais de 1000 servos Sika, considerados mensageiros dos deuses no shintoísmo. Acostumados a visitantes, eles circulam livremente entre templos e trilhas, muitas vezes inclinando a cabeça, esperando receber biscoitos especiais. Placas lembram visitantes a não provocar luz, nem alimentar luz com outras coisas, mostrando como a convivência exige cuidado mútuo. Perto dali está o Todaiji, um dos templos budistas mais importantes do Japão. Seu grande salão do Buda, que já foi o maior edifício de madeira do mundo, abriga uma monumental estátua de bronze do Buda Vairocana, simbolizando a autoridade religiosa que moldou o Japão antigo. A escala do salão e da estátua transmite a dimensão dos recursos dedicados à religião na época. O santuário Kasuga Taisha adiciona outra camada espiritual com centenas de lanternas de pedra e bronze, alinhando caminhos e penduradas em corredores vermelhos. Em festivais especiais, essas lanternas são acesas, enchendo o santuário com um brilho suave. Bases cobertas de musgo e superfícies desgastadas revelam a longa duração dessa tradição. Além do parque principal, Horyuji, uma das estruturas de madeira mais antigas do mundo, preserva a arquitetura do período Asuka, marcando a chegada e expansão do budismo no Japão. Sua pagoda e salas de estudo ligam o Japão às correntes culturais da antiga Ásia. Com sua combinação de servos sagrados, templos milenares e colinas arborizadas, Nara permanece como um testemunho do nascimento da civilização japonesa, um lugar onde crenças antigas e poder político ainda estão escritos em madeira, pedra e ritual. O começo da manhã e o fim da tarde são os momentos mais tranquilos para experimentar esse cenário. Aqui, os caules se erguem por mais de 20 metros, formando um dócil verde que suaviza a luz. O farfalhar das folhas e o rangido dos colmos ao vento estão reconhecidos como um dos 100 paisagens sonoras do Japão, protegidos por seu valor cultural e sensorial. O som muda com o vento, transformando uma simples caminhada em uma experiência multissensorial. Esse estilo de paisagismo, conhecido como Shakei, é um dos princípios fundamentais do design japonês tradicional. Além do bosque principal,
trilhas mais silenciosas e ruas residenciais abrigam oficinas onde artesãos ainda trabalham o bambu para criar cestos, utensílios e artes tradicionais. Esses objetos, usados em cerimônias do chá e na vida cotidiana, mantêm vivo o elo entre floresta e lar. Perto dali, o rio Katsura flui sob a ponte Togetsukyo, oferecendo vistas que mudam com cada estação: cerejeiras na primavera, verde intenso no verão, folhas vermelhas no outono e neve no inverno, enquadrando o bosque de bambu como parte de uma paisagem cultural maior. Hiroshima. Localizada no oeste de Honshu, Hiroshima é uma cidade marcada por um dos momentos mais sombrios do século XX, mas que hoje se ergue como um símbolo de paz e renovação. Antes da guerra, já era um importante centro regional e seu renascimento reflete tanto a perda quanto a determinação. O Parque Memorial da Paz de Hiroshima ocupa a área que, um dia, foi o epicentro do bombardeio atômico de 1945. No centro está a cúpula da bomba atômica, a estrutura preservada de um antigo prédio do governo que se tornou Patrimônio Mundial da Unesco e um lembrete global das consequências da guerra nuclear. As árvores ao redor, muitas cultivadas a partir de sementes trazidas para cá após o bombardeio, são chamadas de árvores sobreviventes, simbolizando a vida que renasce da destruição. O Museu Memorial da Paz guia os visitantes pelos acontecimentos daquele dia, com fotografias, relatos pessoais e objetos, oferecendo perspectivas históricas e humanas que ajudam a definir a identidade da cidade. As exposições também documentam esforços internacionais para reduzir o arsenal nuclear no mundo. Apesar do passado, Hiroshima hoje está cheia de vida. Avenidas largas, parques e bairros reconstruídos mostram a escala da recuperação. O Castelo de Hiroshima, reconstruído depois da guerra, recorda as origens da cidade na era dos samurais, com uma torre de madeira cercada por um fosso e jardins sazonais. Dos andares superiores, os visitantes veem como a cidade moderna cresceu ao redor desse núcleo histórico. Logo em frente à costa, a ilha de Miyajima e o grande torii flutuante do santuário de Itsukushima oferecem um contraponto mais silencioso à cidade, ligando Hiroshima a uma das paisagens sagradas mais icônicas do Japão. Balsas conectam os memoriais da paz à ilha, tornando fácil experimentar os dois lados da história da região em um só dia.
Hiroshima também é conhecida pelo okonomiyaki ao estilo local, em camadas, preparado em grandes chapas de ferro e pelas ostras colhidas no próximo mar interior de Seto. Barracas de comida e pequenos restaurantes mostram como a vida cotidiana voltou a ocupar as ruas. Nessa mistura de memória e vida diária, Hiroshima é uma cidade que se reconstruiu e escolheu falar ao mundo sobre a paz. Miyajima. Logo em frente à costa de Hiroshima, fica a ilha de Itsukushima, mais conhecida como Miyajima, um lugar onde terra, mar e espiritualidade se encontram. Por séculos, toda a ilha foi considerada sagrada e as pessoas comuns só se aproximavam de barco. O símbolo da ilha é o grande torii do santuário de Itsukushima, um portal vermelho alaranjado que parece flutuar sobre a água na maré alta. Quando a maré baixa, visitantes podem caminhar pela areia até seus pilares de madeira e ver de perto a estrutura. O santuário, construído sobre estacas na Baía Rasa, remonta ao período Heian. Passarelas e pavilhões pintados de vermelho vivo parecem suspensos sobre o mar, permitindo que as construções sagradas coexistam com as marés. O jogo de reflexos e sombras na água muda constantemente com o clima e a hora do dia. Para além da orla, o Monte Misen se eleva acima da ilha. Trilhas de peregrinação cruzam florestas de bordo e cedro, passando por pequenos templos e mirantes. Do topo, o mar interior de Seto se abre em um panorama de ilhas e luzes que mudam ao longo do dia. Em dias claros, a vista alcança até as cidades no continente na margem oposta. Cervos vagam livremente por Miyajima, considerados mensageiros dos deuses. A presença deles entre santuários, caminhos e praias reforça a reputação da ilha como paisagem sagrada. Simples pousadas, lojinhas e ryokan tradicionais permitem que os visitantes passem a noite depois que os grupos de bate-volta vão embora, momento em que a ilha se torna mais calma e atmosférica. Nessa combinação de arquitetura religiosa, vida selvagem e um cenário cuidadosamente preservado, Miyajima continua sendo um dos destinos espirituais mais emblemáticos do Japão. Okinawa, bem ao sudoeste das ilhas principais do Japão, fica Okinawa, centro do antigo reino de Ryukyu, uma cultura marítima moldada pelo comércio entre Japão, China e Sudeste Asiático. Sua língua, sua música e sua culinária ainda refletem essa posição de encruzilhada.
Em Narra, a capital da província, o Castelo de Shuri foi o coração político e cerimonial do reino. Suas muralhas e portões vermelhos revelam uma mistura de estilos japonês e chinês. Embora tenha sido destruído e reconstruído várias vezes, mais recentemente após o incêndio de 2019, continua sendo um símbolo forte da identidade ryukyuana. Projetos de restauração envolvem artesãos tradicionais, garantindo que técnicas históricas não se percam. A costa de Okinawa é um de seus maiores tesouros. Praias de areia branca e águas turquesa abrigam recifes de coral ricos em vida marinha, de peixes coloridos a tartarugas marinhas e mantas, transformando as ilhas em um importante destino de mergulho. Em algumas áreas, a visibilidade debaixo d'água pode chegar a dezenas de metros, oferecendo vistas nítidas de formações rochosas e jardins de coral. Lugares como Cabo Manzano, onde falésias de calcário se debruçam sobre o mar da China Oriental, oferecem amplas vistas de mar e céu. Os mirantes aqui são especialmente procurados no pôr do sol, quando a linha da costa é desenhada por uma luz suave. As ilhas também guardam a memória da Batalha de Okinawa, uma das campanhas mais duras da Segunda Guerra Mundial. Memoriais e museus espalhados pela região preservam histórias do sofrimento civil e da resistência, destacando o papel de Okinawa como símbolo de paz. Mirantes em colinas e entradas de cavernas ainda carregam marcas do conflito. A cultura local continua bastante distinta. A música do Sanshin, um instrumento de 3 cordas, as danças tradicionais e artes como o vidro de Ryukyu e os tecidos Bingata refletem o passado independente das ilhas. Oficinas abertas a visitantes permitem experimentar tingimento de tecidos, sopro de vidro ou até tocar tambores. A culinária, com pratos como goiá champuru e soki-soba, é frequentemente associada à notável longevidade dos moradores de Okinawa. Muitas aldeias têm um número muito alto de centenários, atraindo pesquisadores interessados em dieta e estilo de vida. Nessa mistura de natureza subtropical, história complexa e identidade própria, Okinawa se apresenta como um mundo à parte, revelando uma face diferente do Japão. Ishigaki and Yaeyama Islands. Na ponta mais ao sul do Japão, as ilhas Yaeyama formam um arquipélago onde natureza tropical e vida tradicional convivem em um cenário remoto e em grande parte intacto. As distâncias aqui são maiores e viagens de balsa ou em pequenos aviões passam a fazer parte da experiência. Ishigaki, a ilha principal, é cercada por águas cor de esmeralda e recifes de coral que fazem parte do maior sistema de recifes do Japão. A Baía de Kabira, com seus tons turquesa intensos, é uma das mais fotografadas do país. Nadar aqui é proibido para proteger os frágeis habitats marinhos, mas barcos com fundo de vidro permitem observar corais e peixes sob a superfície. Passeios explicam como correntes, temperatura da água e esforços de conservação influenciam a saúde do recife. No interior, o Monte Omoto
o ponto mais alto da província de Okinawa, domina florestas e manguezais que abrigam aves e insetos endêmicos. Rios que atravessam essas florestas formam estuários tranquilos ideais para caiaque. As raízes dos manguezais criam túneis naturais, refúgio para caranguejos, peixes e aves migratórias. Mais adiante, a ilha de Iriomote é coberta quase inteiramente por selva densa e abriga o ameaçado gato de Iriomote. Seus rios cachoeiras e costas cercadas por manguezais oferecem um raro vislumbre de floresta subtropical praticamente intocada. Regras rígidas de desenvolvimento e acesso buscam equilibrar turismo e conservação. A ilha de Taketomi preserva uma aldeia tradicional de Ryukyu, com muros de pedra, casas de telhados vermelhos e ruas de areia. Carroças puxadas por búfalos d'água avançam lentamente pelo vilarejo e músicas e danças locais seguem presentes no dia a dia. Em algumas ruas, os cabos elétricos foram reduzidos ou enterrados para manter a aparência histórica do lugar. Em todo o arquipélago de Aiyama, os ambientes marinhos abrigam mantas, tartarugas marinhas e corais vibrantes. Correntes quentes vindas do Mar das Filipinas alimentam um dos ecossistemas marinhos mais dinâmicos do Japão. Para mergulhadores e praticantes de snorkel, a região parece um aquário natural sem paredes. Nessa combinação de ilhas isoladas, costumes preservados e biodiversidade extraordinária, Ishigaki e as ilhas Yaeyama se destacam como uma joia no extremo sul do Japão. Sapporo em Hokkaido. No extremo norte do Japão fica Hokkaido, uma ilha de horizontes amplos, planaltos vulcânicos e estações do ano muito marcadas. Desenvolvida mais tarde que outras regiões, combina planejamento urbano moderno com o legado do povo indígena Ainu. Nomes de lugares, tradições artesanais e exposições em museus ainda carregam traços da língua e da cultura Ainu. Sapporo, a principal cidade, é conhecida por suas ruas em grade, parques e pela forte relação com o inverno. Todo mês de fevereiro, o Festival da Neve de Sapporo transforma a cidade com grandes esculturas de neve e gelo, atraindo visitantes do mundo inteiro. Autênticos bairros feitos de neve aparecem e desaparecem em poucos dias, reforçando o caráter efêmero dessa arte de inverno. O Parque Odori corta o centro da cidade, emoldurado por escritórios e lojas, com a torre de TV de Sapporo dominando a vista. Ali perto, o Museu da Cerveja de Sapporo conta a história da cervejaria mais antiga do Japão, intimamente ligada à abertura e ao desenvolvimento de Hokkaido. Prédios de tijolo histórico e salões de degustação conectam o passado industrial ao turismo atual. Além de Sapporo, o verdadeiro caráter de Hokkaido aparece. O Parque Nacional Shikotsu-Toya protege lagos de caldeira formados por antigas erupções, enquanto o Vale Geotérmico de Noboribetsu mostra de perto a atividade vulcânica da ilha. Passarelas elevadas cruzam fumarolas e poças coloridas, permitindo sentir o calor que sobe da terra.
No leste, a Península de Shiretoku, Patrimônio Mundial da Unesco, é uma das áreas de natureza mais preservadas da Ásia. Ali, ursos pardos, raposas e aves marinhas habitam florestas e falésias, moldadas por gelo marinho e tempestades. Passeios de barco pela costa revelam cachoeiras que caem diretamente no mar. As planícies de Hokkaido abrigam fazendas de gado leiteiro e campos agrícolas produtores de frutos do mar, laticínios e melões muito conhecidos. No verão, os campos de flores em Furano pintam a paisagem com cores intensas. Lavanda, girassóis e outros cultivos transformam as colinas em faixas de roxo, amarelo e verde. Com sua combinação de cidades modernas, natureza selvagem e uma história cultural própria, Hokkaido se destaca como a fronteira norte do Japão, uma região onde a natureza continua sendo a força dominante. Nikko, ao norte de Tóquio, nas montanhas de Toshigi, fica Nikko, um lugar onde história espiritual, política e natural estão intimamente entrelaçadas. O ditado mais associado à cidade, não diga Keiko, já estou satisfeito, até ver Nikko, reflete sua antiga reputação. No centro está o Santuário Toshogu, dedicado a Tokugawa Ieyasu, fundador do shogunato Tokugawa. Ao contrário de muitos santuários shintoístas simples, Toshogu é ricamente decorado com entalhes, folhas de ouro e cores intensas. Entre seus motivos mais famosos estão os 3 macacos sábios, que simbolizam não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal. Outras esculturas mostram animais imaginários e cenas do cotidiano, transformando o santuário em um livro de histórias talhado em pedra e madeira. Perto dali, o templo Rinnoji e o santuário Futarasan fazem parte de um complexo que une budismo e shintoísmo, mostrando como as religiões conviveram aqui por séculos. Peregrinos se deslocam entre esses locais por trilhas na floresta, cruzando pontes sobre rios de montanha de águas cristalinas. Os arredores naturais de Nikko são igualmente importantes. Uma estrada de montanha leva ao Lago Chuzeng, formado ao pé do Monte Nantai. Seu clima fresco fez do lugar um refúgio de diplomatas na era Meiji. Bem perto, a Cachoeira Kegon despenca quase 100 metros em um desfiladeiro rochoso especialmente impressionante no outono, quando as folhas ficam vermelhas e douradas. Mirantes e elevadores levam os visitantes para perto do som e da névoa da água. Florestas, vida selvagem e algumas fontes termais dispersas revelam a origem vulcânica da região, adicionando uma camada de drama natural à arquitetura religiosa de Nikko. No inverno, a neve traz outra dimensão, cobrindo lanternas e telhados de santuários de branco.
Hakone. A oeste de Tóquio, dentro do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, Hakone oferece uma paisagem moldada por forças vulcânicas, águas termais e lagos. Sua localização ao longo de importantes rotas históricas fez dela, por séculos, uma das portas de entrada da capital. O Lago Ache fica dentro da caldeira de Hakone e sua superfície reflete florestas e montanhas distantes. À sua margem, o tori vermelho alaranjado do santuário de Hakone se ergue parcialmente sobre a água, marcando um ponto de peregrinação para viajantes que cruzam essas montanhas há mais de 1000 anos. A neblina pode surgir rápido aqui, transformando o lago e o porto em um cenário quase misterioso. Hakone é famosa por suas cidades termais como Hakone-Yumoto, onde pousadas canalizam água rica em minerais, de camadas vulcânicas profundas. Cada fonte termal tem propriedades diferentes, fazendo do banho uma parte essencial da cultura local. Baldes de madeira, banheiras de pedra e piscinas ao ar livre criam cantos tranquilos para descansar entre as viagens. Owakudani, um vale de fumarolas e poças sulfurosas, se formou após uma erupção há cerca de 3.000 anos. Hoje, gases que sobem e depósitos minerais deixam claro que o terreno continua ativo. Os famosos ovos pretos cozidos nessas águas dizem, segundo a lenda local, que prolongam a vida. Suas cascas escuras contrastam fortemente com o vapor branco que as envolve. O teleférico de Hakone oferece vistas sobre florestas, a caldeira e campos vulcânicos. Em dias claros, o Monte Fuji surge além das cristas, emoldurando o lago em uma das paisagens clássicas da região. As mudanças de estação repintam esse cenário com cerejeiras em flor, encostas verdes, folhas vermelhas e neve. Historicamente, Hakone foi um posto de controle ao longo da estrada Tokaido entre Kyoto e Edo. Restos de antigas trilhas de pedra e casas de controle lembram os visitantes de que essas montanhas já regularam o fluxo de pessoas pelo país. Hoje, Hakone combina paisagens vulcânicas, rotas históricas e vistas de lago em um dos retiros de montanha mais conhecidos do Japão. Kamakura. Ao sul de Tóquio, ao longo de uma costa recortada, fica Kamakura, que já foi o centro político do Japão durante o shogunato de Kamakura, nos séculos 12 e 13. Seu tamanho compacto torna possível ir dos templos à praia em um único dia. Kamakura. Ao sul de Tóquio, ao longo de uma costa recortada, fica Kamakura, que já foi o centro político do Japão durante o shogunato de Kamakura, nos séculos 12 e 13. Seu tamanho compacto torna possível ir dos templos à praia em um único dia. O símbolo da cidade é o grande Buda de Kotokuin, uma estátua de bronze com mais de 13 metros de altura, originalmente abrigada em um salão que foi destruído por tempestades. Ela permanece ao ar livre há séculos com uma expressão serena que reflete a estética da época.
Os visitantes podem até entrar na estátua Oca e ver sua estrutura por dentro. O Santuário Tsurugaoka Hachimangu mostra a ligação de Kamakura com o clã Minamoto. Seu longo caminho de acesso, ladeado por árvores e lagoas, foi pensado tanto para a cerimônia quanto para o poder, emoldurando procissões e rituais do governo guerreiro. Festivais sazonais aqui recuperam elementos daqueles eventos históricos, com arqueria e trajes tradicionais. As colinas de Kamakura são cortadas por trilhas que levam a templos e eremitérios. O templo Hasedera, com sua estátua de Kannon e jardins em terraços com vista para a Bahia, mostra como a arquitetura religiosa se adapta ao relevo. Hortênsias, bordos e outras plantas colorem as encostas em diferentes épocas do ano. O budismo Zen criou raízes profundas nesta região. Engakuji e Kenchoji, fundados no século XIII, serviram como centros de meditação e disciplina. Seus portões de madeira, torres de sino e pátios silenciosos revelam influências do design de templos chineses. Salas de meditação continuam em uso, ligando a prática contemporânea a tradições de séculos. Kanazawa, na costa do Mar do Japão, Kanazawa se transformou em um dos centros culturais mais refinados do país sob o comando do clã Maeda, durante o período Edo. Ao escapar de muitos conflitos, conservou bairros de samurais, distritos de comerciantes e jardins excepcionais. Seu relativo isolamento permitiu que as artes locais florescessem com apoio contínuo, sem tantas interrupções. No distrito de Nagamachi, antigas residências de samurais ainda preservam muros de terra, ruelas estreitas e pequenos jardins privados. Casas, como a residência Nomura, abrem seus interiores aos visitantes, mostrando salas de tatame, relíquias de família e o design tradicional. Exposições de armaduras e caligrafia oferecem vislumbres da vida cotidiana dos guerreiros de alto escalão. Kanazawa também é uma cidade de comerciante. O distrito de Higashi-Shaya, com casas de chá de madeira e fachadas gradeadas, foi no passado palco de apresentações de geishas. Hoje, artesãos do bairro produzem folha de ouro usada em artesanato, doces e arquitetura. A cidade fornece a grande maioria da folha de ouro do Japão, testemunho de um ofício mantido por gerações. Algumas lojas chegam a vender sorvete polvilhado com flocos de ouro, transformando uma sobremesa simples em especialidade local. A cultura contemporânea aparece no Museu de Arte Contemporânea do século XXI, cujo design circular e exposições refletem a abertura de Kanazawa a novas ideias. Nesse equilíbrio entre preservação e inovação, Kanazawa é uma cidade em que tradição e criatividade continuam a moldar a vida diária. Takayama, no alto das montanhas da província de Gifu, fica Takayama, uma cidade moldada pelo relativo isolamento e por fortes tradições artesanais. Frequentemente chamada de Pequena Kyoto, desenvolveu seu próprio caráter, longe dos grandes centros políticos. Os invernos longos e nevados ajudaram a preservar a arquitetura de madeira,
freando o crescimento urbano acelerado. Takayama, no alto das montanhas da província de Gifu, fica Takayama, uma cidade moldada pelo relativo isolamento e por fortes tradições artesanais. Frequentemente chamada de Pequena Kyoto, desenvolveu seu próprio caráter, longe dos grandes centros políticos. Os invernos longos e nevados ajudaram a preservar a arquitetura de madeira, freando o crescimento urbano acelerado. O distrito de Sanmaksuji é uma rede de ruas estreitas, flanqueadas por antigas casas de comerciantes, cervejarias de saquê e lojas. Muitos prédios datam do período Edo, com janelas gradeadas e beirais profundos que permitem imaginar a vida de uma cidade rural de outros tempos. Placas discretas explicam que famílias viviam e comerciavam em cada casa. Os festivais de Takayama, realizados na primavera e no outono, estão entre os mais famosos do Japão. Carros alegóricos elaborados, decorados com laca, folha de ouro e bonecos mecânicos, desfilam pelas ruas, refletindo séculos de prática religiosa e habilidade artesanal. Quando não estão em uso, esses carros são guardados em galpões especiais, que podem ser visitados fora das datas festivas. O antigo Takayama Jinya, um escritório administrativo do período Edo preservado, mostra como a cidade funcionava sob o controle direto do shogunato. Salas de tatame, espaços administrativos e depósitos explicam os sistemas que regiam a região. Documentos e ferramentas em exposição ligam a arquitetura à administração. Os mercados matinais ao longo do rio Miyagawa exibem produtos locais, picles, miso e artesanato, ligando a vida cotidiana da cidade às fazendas vizinhas. Muitos vendedores se especializam em um único produto, mantendo negócios de família que passam de geração em geração. Shirakawa-go, escondida nas montanhas remotas entre Gifu e Toyama, Shirakawa-go é uma das paisagens rurais mais icônicas do Japão, uma aldeia de casas tradicionais, gas-juzukuri, adaptadas às fortes nevadas de inverno. Sua designação como Patrimônio Mundial da Unesco ajudou a proteger a região de uma modernização desenfreada. Gasho Zukuri, que significa mãos em oração, refere-se aos telhados de palha bem inclinados, que lembram palmas unidas em prece. Esses telhados escoam a neve com facilidade e criam amplos sótãos que antes eram usados para criar bichos da seda. A estrutura se baseia em grossas vigas de madeira amarradas com cordas em vez de prego. As aldeias vizinhas de Gokeyama oferecem um cenário ainda mais tranquilo, onde as técnicas de cobertura de palha são preservadas por cooperativas locais. Recolocar o telhado de uma casa exige esforço comunitário, mantendo vivos tanto o ofício quanto os laços entre os moradores. Nagano and the Japanese Alps.
No centro de Honshu, os Alpes japoneses se erguem em 3 cadeias montanhosas íngremes, criando algumas das paisagens alpinas mais dramáticas do país. Cumes afiados, vales profundos e neve pesada fazem desta uma das regiões mais selvagens do Japão. Shirakawa-go não é um museu congelado no tempo, mas uma paisagem cultural viva em que arquitetura, ambiente e trabalho coletivo continuam definindo a identidade local. Mais ao norte, o Parque dos Macacos de Jigokudani é famoso pelos macacos japoneses, que tomam banho em águas termais no inverno, uma imagem única de animais selvagens se adaptando a um ambiente vulcânico. Árvores cobertas de neve e vapor subindo criam uma das cenas de inverno mais marcantes da região. A cultura tradicional de montanha sobrevive ao longo da rota Nakasendo, onde antigas cidades de posta como Tsumago e Magome mantêm pousadas de madeira e caminhos de pedra que evocam as viagens do período Edo. Muitos desses prédios ainda recebem viajantes, mantendo vivo o espírito da antiga estrada. Vilas termais como Nozawa Onsen e Shibu Onsen combinam atividade geotérmica com tradições de banho comunitário. A culinária local soba de trigo sarraceno, vegetais de montanha, sopas robustas, reflete a vida em uma região de invernos longos. A comida aqui é pensada para ser ao mesmo tempo nutritiva e prática, adequada ao frio intenso e à neve abundante. Juntos, Nagano e os Alpes japoneses formam uma paisagem em que lugares sagrados, vales remotos e picos elevados se encontram, uma região onde natureza e cultura continuam profundamente ligadas. Himeji. Concluído no início do século XVII, o castelo ocupa uma colina estratégica com vista para a planície ao redor. Seu complexo desenho de muralhas, portões e corredores foi criado para desorientar invasores, enquanto as bases de pedra íngremes e aberturas escondidas davam claras vantagens aos defensores. Mapas na entrada ajudam os visitantes a entender o quão intricado era o plano defensivo original. Os visitantes atravessam vários recintos e pátios, muitos deles ladeados por cerejeiras. Na primavera, o contraste entre os pétalos rosados e o reboco branco cria uma das vistas de castelo mais memoráveis do Japão. Eventos de iluminação sazonal destacam a estrutura depois do anoitecer. A torre principal de madeira se eleva por 6 andares, com escadas íngremes e vigas expostas, que evocam a rotina diária dos samurais que um dia governaram a região. Uma restauração minuciosa manteve o prédio em um estado notavelmente bem conservado. Exposições internas explicam como o castelo foi usado em diferentes épocas. Ao lado do castelo, o Jardim Kokuen, construído sobre antigas residências de samurais, reúne vários estilos de jardim, com lagos, cascatas e casas de chá
oferecendo um contraste tranquilo com a imponência do castelo. Cada seção do jardim representa uma abordagem diferente do paisagismo. Hoje cercado por uma cidade moderna, o Castelo de Himeji permanece como símbolo de resistência e arte, ligando o Japão contemporâneo ao seu passado feudal. Kobe, entre as montanhas Rokko e a Baía de Osaka fica Kobe, uma cidade portuária moldada pelo comércio marítimo e por uma longa tradição de abertura cultural. Sua estreita faixa de terreno plano entre o mar e as montanhas dá à cidade uma forma alongada bem característica. No século XIX, Kobe foi um dos primeiros portos a se abrir ao comércio internacional e essa história continua visível em áreas como o American Park, onde museus modernos, memoriais e a torre do porto de Kobe se voltam para o cais. Um memorial próximo relembra o grande terremoto de Hanshin, em 1995, que afetou profundamente a cidade, mas também mostrou sua capacidade de se reerguer. Pieres reconstruídos e esculturas homenageiam as vidas perdidas e a rapidez da recuperação. No bairro de Kitano, mansões em estilo ocidental conhecidas como Ijinkan foram construídas por comerciantes e diplomatas estrangeiros. Suas fachadas de tijolo e interiores decorados refletem o passado cosmopolita de Kobe. Muitas dessas casas hoje funcionam como museus ou cafés, combinando a arquitetura histórica com usos contemporâneos. O Monte Rokko se ergue atrás da cidade, oferecendo vistas para a baía, especialmente à noite, quando as luzes urbanas se estendem ao longo da costa. Os planaltos ao redor abrigam jardins, trilhas e Arima Onsen, um dos balneários de águas termais mais antigos do Japão. Teleféricos e estradas de montanha tornam essas áreas mais frescas, facilmente acessíveis, a partir do centro de Kobe. Kobe também é famosa por sua carne bovina, conhecida pelo marmoreio fino e pela textura macia. Práticas rigorosas de criação e alimentação transformaram a carne de Kobe em um símbolo gastronômico servido em restaurantes por toda a cidade. Churrascarias especializadas costumam explicar a classificação e a origem de cada corte. Nesse encontro de montanhas, porto e influência internacional, Kobe se apresenta como uma cidade definida tanto por sua geografia quanto por seu papel como cruzamento de culturas. Nagasaki, de frente para o mar da China Oriental, Nagasaki há muito tempo é uma das principais portas do Japão para o mundo. Seu porto natural, protegido por colinas ao redor, fez dela um ponto ideal de entrada muito antes da era moderna. Durante o período Edo, quando o Japão limitou o contato com o exterior, Nagasaki permaneceu como o único porto aberto a um comércio rigidamente controlado. Em Dejima, uma ilha artificial, mercadores portugueses e mais tarde holandeses introduziram conhecimentos científicos, médicos e técnicos que entraram discretamente no país. Hoje, os prédios reconstruídos de Dejima mostram como bens e ideias circulavam por esse pequeno enclave.
Nagasaki também guarda a memória do bombardeio atômico de 9 de agosto de 1945. O Parque da Paz e o Museu da Bomba Atômica homenageiam as vítimas e exploram o impacto desse evento. Monumentos, esculturas e fontes formam uma paisagem dedicada à paz e à reflexão. Muitos monumentos foram doados por outros países, simbolizando apoio e solidariedade internacionais. A diversidade religiosa da cidade fica evidente em lugares como a Igreja de Ora, a igreja cristã mais antiga ainda preservada no Japão, e o Santuário Confuciano, construído por residentes chineses. Bairros em terraços descem em direção ao porto, que conecta Nagasaki a rotas marítimas há séculos. Ruas sinuosas sobem e descem em costas íngremes, oferecendo mirantes frequentes com vista para a Bahia. À noite, o panorama da cidade e do porto iluminados é considerado um dos mais belos do Japão. Com sua mistura de história comercial, locais espirituais e memórias de conflito e reconstrução, Nagasaki se apresenta como uma cidade que reflete a complexa relação do Japão com o mundo exterior. Kyushu e o Monte Aso. Kyushu, a mais meridional das principais ilhas do Japão, é uma terra de vulcões, planícies férteis e uma longa história cultural. De cidades termais à beira-mar a campos de chá, suas paisagens mudam bastante em distâncias relativamente curtas. Kyushu e o Monte Aso. Kyushu, a mais meridional das principais ilhas do Japão, é uma terra de vulcões, planícies férteis e uma longa história cultural. De cidades termais à beira-mar a campos de chá, suas paisagens mudam bastante em distâncias relativamente curtas. No centro da ilha se ergue o Monte Aso, uma das maiores caldeiras vulcânicas do mundo. Seu cratera ativa, Nakadake, emite vapor e gases, criando uma paisagem impressionante, em que a força da atividade geológica constante é fácil de perceber. Pontos de acesso e mirantes às vezes são fechados quando os níveis de gás aumentam, lembrando os visitantes de que se trata de um vulcão vivo. O legado de Kyushu inclui castelos, como o Castelo de Kumamoto, símbolo do poder samurai, que passou por restaurações após terremotos recentes. Rotas costeiras conectam vilas de pescadores, campos de chá e plantações em terraços, mostrando como as pessoas se adaptaram ao relevo e ao clima da ilha. A culinária local vai do ramen tonkotsu a doces regionais, cada área adicionando seu próprio toque a pratos já conhecidos. Nesse encontro de fogo, água e agricultura, Kyushu personifica as forças naturais que continuam moldando a fronteira sul do Japão. Yokohama. Ao sul de Tóquio fica Yokohama, uma cidade portuária que passou de vila de pescadores a um dos maiores centros urbanos do Japão. Depois de se abrir ao comércio internacional,
em 1859. Seu desenvolvimento acabou servindo de modelo para outras cidades portuárias modernas do país. Yokohama. Ao sul de Tóquio fica Yokohama, uma cidade portuária que passou de vila de pescadores a um dos maiores centros urbanos do Japão. Depois de se abrir ao comércio internacional, em 1859, seu desenvolvimento acabou servindo de modelo para outras cidades portuárias modernas do país. O distrito de Minato Mirai, com seu skyline contemporâneo, roda gigante e calçadões à beira-mar, simboliza essa transformação. Pontos de destaque como a Landmark Tower e os antigos armazéns de tijolo vermelho combinam design moderno com história industrial preservada. Esses antigos armazéns hoje abrigam lojas, exposições e eventos, ligando a economia do passado à do presente. Yokohama abriga o maior bairro chinês do Japão, um distrito de templos, pórticos e ruelas estreitas, cheias de comércios e restaurantes. Festas e noites, iluminadas por lanternas, refletem mais de um século de intercâmbio cultural. Os cardápios de muitos restaurantes reúnem estilos regionais de toda a China, adaptados ao longo do tempo ao paladar local. Ao longo da orla, o Parque Yamashita oferece vistas abertas da baía e dos navios que passam, reforçando a identidade marítima da cidade. O navio transatlântico Hikawa Maru, hoje preservado como museu, recorda a era das viagens transpacíficas. As exposições a bordo contam histórias de passageiros, rotas e vida no mar. No Jardim Sankaien, construções tradicionais trazidas de várias regiões do Japão se distribuem entre lagos e árvores de temporada, mostrando como a arquitetura clássica foi incorporada a esta grande cidade portuária moderna. Esse conjunto de casas e templos deslocados permite conhecer estilos regionais sem sair de Yokohama. Com sua mistura de bairros culturais, influências internacionais e urbanismo voltado para o futuro, Yokohama surge como uma das cidades mais cosmopolitas do Japão, moldada pelo mar e pelas muitas culturas que chegaram às suas margens. Concluindo esta viagem pelo Japão, caminhamos de montanhas sagradas e antigas capitais a cidades vibrantes, paisagens vulcânicas e costas insulares remotas. Juntos, exploramos não apenas os destinos icônicos que ajudam a definir esta nação, mas também as histórias, tradições e forças da natureza que tornam cada região única. Do silêncio dos bosques de bambu, ao brilho das ruas de neon e ao vapor das águas termais, cada parada revela mais uma camada do mesmo país. Esperamos que estas imagens e relatos tenham ampliado a sua visão e inspirado você a viver pessoalmente a beleza extraordinária do Japão. E se você curtiu esta viagem, não se esqueça de se inscrever no canal para nos acompanhar em futuras explorações pelo resto do mundo.